Irmãos, amigos, hoje, depois de um bom período aí afastado das gravações, eu estou retornando. Eu fiquei 8 dias internado, né, em um espaço de 2 meses, 2 internações, né? A saúde tem estado um pouco debilitada, mas graças a Deus estou de volta para casa. Já tem mais de uma semana em casa, me recuperando de repouso, me alimentando. Eu creio que Deus está nos abençoando e nos guardando, e nós somos gratos por mais essa vitória. Quero aqui agradecer a todos os irmãos, familiares, amigos, e principalmente a minha família e ao Senhor, que tem cuidado de nós, a família sempre presente, os familiares, os irmãos com as suas orações, as suas mensagens, né, e até mesmo preocupação, né, mas nós estamos aqui. Agradecer ao pastor Davi, que nesse período aí ficou trabalhando, né, firmemente, gravando nas quartas, gravando nos domingos. Sou grato aí pela família do pastor Davi, Rosana, Abner, Yuri, Angélica, essa família que é uma grande bênção para nós aqui em Rio Claro. E também agradecer aos irmãos lá de Angra dos Reis, irmãos que ligaram para a gente, irmãos que mandaram mensagem. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre conhecimento de Deus. Mas antes de lermos o texto, antes de fazermos uma breve explanação do texto, vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pela recuperação da minha saúde e por esse período que nós estamos aqui, ó Deus, nos cuidando, nos preservando, para que a saúde possa ser completamente restaurada. Obrigado, Deus, por cada oração, por cada mensagem de irmãos, de familiares, de amigos. Sou grato por tudo, Pai. E nesse momento peço que Teu Espírito Santo possa estar conduzindo e dirigindo a ministração desta palavra que vai estar sendo gravada para compartilhar com todos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar com vocês é Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Vamos à leitura. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus continuou: quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Bom, hoje nós queremos falar sobre conhecimento de Deus. O texto que nós acabamos de ler, né, ele vai apresentar para a gente várias opiniões acerca de quem era Jesus. Então, na época de Jesus, já havia muitas opiniões acerca de quem era Jesus. E a nossa época não é diferente da época de 2000 anos atrás. Hoje, nós continuamos tendo várias opiniões acerca da identidade de Jesus e acerca de quem é Jesus. Mas essa diversidade de opiniões, essas opiniões variadas, todas elas são incapazes de abarcar, né, de conter aquilo que é verdadeiramente a identidade de Jesus. Se naquela época já havia muitas teorias e muitas especulações a respeito da identidade de Jesus, de quem era Jesus, na nossa época também há. Há muitas especulações, há muitos argumentos infundados, há muitos achismos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre conhecimento de Deus, né? E o texto que nós acabamos de ler é um texto em que Jesus chama os seus discípulos e Jesus faz duas perguntas a seus discípulos.
As duas perguntas que Jesus faz a seus discípulos, a primeira pergunta está no versículo 13, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: quem diz o povo ser o filho do homem? E a segunda pergunta está no versículo 15, que Jesus fala assim: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? E nós vamos trabalhar essas duas perguntas aqui. A primeira pergunta, quem diz ser o filho do homem, é dirigida aos discípulos, para que os discípulos lhes tragam informações acerca daquilo que o povo pensa acerca da identidade de Jesus. Jesus reúne os seus discípulos e quer saber deles, né, o que o povo diz acerca do que é Jesus, de quem é Jesus, da identidade de Jesus. E os discípulos, no versículo 14, vão compartilhar com Jesus aquilo que eles ouviram do povo. E no versículo 14, a resposta é a seguinte: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Bom, o que nós estamos vendo aqui no versículo 14, aquilo que o povo pensa acerca de Jesus, digamos assim, a opinião pública acerca de Jesus não é o correto, não é o certo, porque eles dizem que Jesus é João Batista, Elias ou Jeremias. Isso é um conhecimento imaginado, isso é um conhecimento indefinido. Por que é indefinido? Observe que o versículo está dizendo assim: uns dizem, uns, pronome indefinido, João Batista, outros Elias e outros Jeremias. Então as pessoas, o povo, a sociedade, ela não conhece a verdadeira identidade de Jesus. O que as pessoas pensam acerca de Jesus não é o correto, não é o certo. O que elas pensam de Jesus é aquilo que elas presumem, é aquilo que elas acham, é aquilo que elas imaginam, é aquilo que elas conjecturam. E aquilo que a opinião pública, o povo pensa acerca de Jesus, não abarca a verdadeira identidade de Jesus Cristo. O povo deu a Jesus, observe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias. Quem era João Batista? Um profeta. Quem era Elias? Outro profeta. E quem era Elias? Outro profeta. João Batista profeta, Elias profeta, Jeremias profeta. O status que o povo dá a Jesus é de profeta. Mas nós sabemos que Jesus é muito mais do que um profeta. Nós chegaremos lá. E observem que existem 3 nomes na lista. Como eu já disse, o primeiro é João Batista. E por que as pessoas estão associando Jesus a João Batista? Elas fazem essa associação porque João Batista pregava o arrependimento como o único meio do homem alcançar perdão de Deus. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, a pregação de João Batista era a seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E quando nós vamos a Mateus capítulo 4, versículo 17, esta era a mesma pregação de Jesus. Porque Mateus 4,17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este era um dos motivos que levaram o povo a acreditar que João Batista estava de volta. Pois João Batista tinha a mesma pregação e o mesmo desejo de Jesus. Qual era o desejo de João Batista e qual era o desejo de Jesus? Que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus. Esse era um dos motivos que fez com que o povo pensasse que Jesus era João Batista. Depois nós vemos o quê? Depois nós vemos o povo comparando Jesus, associando Jesus com outro, confundindo Jesus com outro profeta que era Elias.
E qual é a característica que as pessoas identificaram em Jesus que estava em Elias? Elias procurava despertar nos homens a fé no verdadeiro Deus. Quando nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 18, nós vemos Elias lá naquele enfrentamento com os profetas de Baal, os profetas de Azera, e ali ele está lutando para provocar o quê? Um despertamento, provocar fé no verdadeiro Deus, que o povo tinha tomado o caminho da idolatria e prestando culto a falsos deuses. E as pessoas olham para Jesus e veem em Jesus este zelo, né? Este desejo em despertar nos homens a fé no verdadeiro Deus. E por fim, nós vemos as pessoas falando de Jeremias. Jeremias era um homem que chorava pelos pecados do povo israelita. É só você estudar a vida de Jeremias. Por exemplo, e nós vemos isso, né, no texto também falando acerca de Jesus. Por exemplo, lá no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 37, Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Desculpe. Então, houve uma grande semelhança entre o ministério de Jesus com João Batista, o ministério de Jesus com Elias e o ministério de Jesus com Jeremias. Então, isso levou as pessoas a fazer essa associação. Quem é Jesus? É João Batista? É Elias? É Jeremias? Mas observem que este conhecimento é um conhecimento, como nós já dissemos anteriormente, é um conhecimento que apresenta indefinições. É um conhecimento que gera dúvida, é um conhecimento que gera incertezas. E observem que as pessoas falam assim: eu creio em Deus, mas as pessoas não sabem quem realmente é Deus. Não é verdade? Não existe um conhecimento bíblico, um conhecimento correto acerca da verdadeira identidade de Jesus. E observa que o conhecimento do povo apresenta indefinições, mas o conhecimento do povo também apresenta distorções, né? Adulterações, conceitos infundados, falsos conceitos. Porque observa, quem é Jesus? É Jeremias. Quem é Jesus? É Elias. Quem é Jesus? É João Batista. As pessoas hoje continuam pensando assim acerca de Jesus. Tem pessoas que dizem que Jesus foi um grande mestre, tem pessoas que dizem que Jesus foi um grande homem, um grande profeta. Mas essas definições, como nós já dissemos, elas não têm um fundo verdadeiro, elas não têm base bíblica. E outra coisa, o conhecimento do povo apresenta discordâncias. Um grupo, João Batista. O outro grupo, Elias. E um terceiro grupo, Jeremias. E tinha um quarto grupo que dizia: é algum dos profetas. Então observa que tudo isso envolvia o quê? Discordância a respeito de quem era Jesus. Você vai e pergunta para alguém fala assim: Jesus foi um grande homem. Você vai para outro: Jesus foi um grande profeta. Isso é discordância. Todos nós precisamos conhecer a Jesus pela sua verdadeira identidade. Por quê? Porque o versículo 14 está dizendo: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas. Isso revela o quê? Desconhecimento acerca da pessoa de Jesus Cristo. Eles não sabiam que era Jesus, apesar de fazer uma referência com homens piedosos.
com servos de Deus, mas eles revelam um grande desconhecimento. Eles revelam uma grande ignorância acerca de quem era Jesus. E quando eu uso o termo ignorância, eu não estou ofendendo a ninguém, porque ignorância significa falta de conhecimento. Então, o povo não conseguiu identificar Jesus verdadeiramente. O povo não pôde conhecê-lo verdadeiramente. E o que a gente entende por esse texto aqui, dos versículos 13 e 14, acerca do povo? Conhecimento de Deus não vem por meios naturais. Nós fomos criados com a espiritualidade dentro de nós. Nós temos a espiritualidade inerente à nossa natureza. Está no nosso DNA. Agora, conhecimento não acontece assim, ó. Conhecimento acerca de Deus não vem com estalar de dedos. Conhecimento acerca de Deus não vem por tradição familiar. Observa que quem era esse povo? Esse povo era o povo hebreu, era o povo judeu, o povo de Jesus, os conterrâneos de Jesus. Mas eles não sabiam que era Jesus. Então, o que os pais passaram, o que os pais ensinaram, não foi suficiente para que eles conhecessem verdadeiramente Jesus. Inclusive, tem um texto em Mateus capítulo 15, versículo 6, que diz que a nossa tradição invalida a palavra de Deus. Às vezes a gente vem de uma família que não conhece verdadeiramente Deus e passa esse conhecimento de avô para pai, de pai para filho, e as pessoas ficam presas a tradições familiares e perdem a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Jesus. O conhecimento de Deus não vem através da cultura. O povo judeu não era um povo ignorante, era um povo que tinha uma base. Agora, não se conhece a Deus pelos meios acadêmicos, não se conhece a Deus pelo meio dos livros. Existem tantos PhDs, existem tantos homens com doutorado, pós-doutorado, que são ateus, que são descrentes, que não creem em nada. Inclusive, até zombam de Deus por causa do tamanho da sua cultura, do tamanho do seu conhecimento, do tamanho da sua ciência. A palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A sabedoria que nós adquirimos nos meios acadêmicos, a sabedoria que nós conhecemos por meio dos livros, não é suficiente para que nós possamos conhecer a Deus. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. Outra coisa que eu queria, agora eu quero ir para a segunda pergunta. A segunda pergunta está lá no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus dirige a sua pergunta aos discípulos, aos 12, aos apóstolos. E o apóstolo Pedro sempre foi o porta-voz do grupo, falando em momentos oportunos ou não oportunos, falando pelos cotovelos. Mas aqui o apóstolo Pedro dá uma resposta precisa, porque o apóstolo Pedro diz assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nos versículos 15 e 16, Jesus está interessado em ouvir dos discípulos uma confissão a seu respeito. Os discípulos já tinham dito para ele o que o povo pensava acerca dele. Agora ele está querendo saber dos discípulos o que eles pensam a respeito dele. Jesus Cristo está interessado em saber o que os discípulos pensavam acerca dele. A pergunta seria uma oportunidade
para corrigir qualquer distorção a seu respeito. Aí o Pedro vem e fala, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Olha o que Jesus diz para ele no versículo 17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Conhecimento de Deus vem por meios divinos. Eu disse anteriormente que nós não conhecemos a Deus por meios naturais, nós não conhecemos a Deus por tradição familiar, nós não conhecemos a Deus por meio da cultura, aí envolve livros, envolve conhecimento acadêmico, e nós não conhecemos a Deus pelo esforço humano. Como que nós conheceremos a verdadeira identidade de Jesus? Por meio da revelação do próprio Deus. Olha o que o texto diz. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. A verdadeira identidade de Jesus Cristo foi revelada a Pedro pelo Pai que estás nos céus. Lá em Lucas, você pode conferir, Lucas 10, versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe que é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. A resposta de Pedro está corretíssima. E por que a resposta de Pedro está corretíssima? Porque fora revelada por Deus. Não foi a inteligência de Pedro, não foi a sabedoria de Pedro, foi Deus que revelou, que mostrou o que estava oculto. Ele diz, tu és o Cristo. O que significa Cristo? Significa ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observem, Jesus é mais do que profeta. Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o ungido de Deus. Como disse lá os samaritanos, verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Ele está dizendo para Jesus Cristo, tu és Deus. O Senhor é o próprio Deus que vem em carne. O que ele está dizendo aqui, o que ele está afirmando aqui, é uma afirmação direta da divindade de Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, que Jesus Cristo era o Messias que eles esperavam. Esse é o verdadeiro conhecimento. O conhecimento que vem por meio de uma revelação direta de Deus. Peça a Deus, Senhor, eu não quero te conhecer de ouvir falar, eu não quero te conhecer por mera leitura da página dos livros, eu não quero ter um conhecimento de Deus de segunda mão, conhecimento que as pessoas estão me passando. Eu quero ter revelação direta dos céus, da sua verdadeira identidade. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, conhecimento de Deus não é criado, conhecimento de Deus não é revelado pelos homens. Conhecimento de Deus é revelado pelo próprio Deus. É isso que o texto está dizendo para nós. Todo o conhecimento que Pedro tinha sobre Deus não foi porque ele elaborou ou ele produziu estudos, meditações e reflexões acerca de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você não estudar, eu não estou dizendo aqui para você não ler, eu não estou dizendo aqui para você não se esmerar nos seus estudos. Estude. A palavra de Deus lá em João 16:13 diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Se o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, o Espírito Santo ministrará.
o Espírito Santo revelará aos nossos corações a verdadeira identidade de Deus. E que você peça. A palavra de Deus lá em Lucas 24, 45, diz assim: abra o nosso entendimento para que compreendamos as Escrituras. Eu também aqui não estou desprezando os grandes professores da Bíblia, os mestres. Quando Filipe encontrou o eunuco, Filipe pergunta para ele: compreendes o que vais lendo? O eunuco responde a Filipe: como compreenderei se não há quem me explicar? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que uma pessoa esteja lhe transmitindo conhecimento, esse conhecimento só vai fazer diferença na sua vida se ele vir como forma de uma revelação de Deus para você. Então peça a Deus. Busque, estude, mas peça o esclarecimento, peça a revelação de Deus para a sua vida. O conhecimento que Pedro tinha acerca de Deus, ele recebeu do próprio Deus. O conhecimento de Deus é sempre revelado por Deus. Não pode ser criado pelo homem. O que o texto está dizendo para nós? Que Deus se dá a conhecer. Deus se dá a conhecer. Deus se revela. Deus se apresenta. Conhecimento de Deus não vem por meios naturais. Conhecimento de Deus vem por meios divinos. Pela revelação de Deus, pela revelação do Espírito Santo, pela revelação das Escrituras. A sabedoria humana é insuficiente para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Guarde essa frase. A sabedoria humana é insuficiente para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Por que a sabedoria humana é insuficiente para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus? Porque Deus não pode ser estudado pelo homem. Entendeu? A sabedoria humana é insuficiente para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Aí você me pergunta, por quê? Simples. Porque Deus não pode ser estudado pelo homem. Nós só podemos saber o que Deus nos revelou sobre si mesmo através dele mesmo. O homem não pode compreender Deus, porque o que compreende deve ser maior do que aquilo que é compreendido. E Deus é criador, eu sou a criatura. O Criador sabe tudo sobre a criatura, mas como que a criatura vai compreender o Criador? Não tem como. Como que eu, com a minha mente finita, vou compreender Deus, que é um ser infinito? É como se eu colocasse o oceano dentro de um balde. Não tem como. Deus é mais elevado do que essa mente pode se ocupar. Não é verdade? Então, o que nos resta? Entender que o homem não conhece Deus pela sua própria sabedoria. Você conhece uma pessoa muito inteligente? Você conhece uma pessoa muito culta, que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia? Então, eu conheço pessoas extremamente inteligentes que são pessoas que não creem em Deus. Eu conheço homens muito inteligentes que são ateus. Por quê? Volto a repetir 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ser humano nenhum na face da terra tem condições de conhecer a Deus pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria sabedoria. Por quê? Porque a pessoa de Deus ultrapassa todas as categorias averiguáveis de conhecimento humano. O conhecimento humano não é suficiente para revelar Deus aos homens, para explicar Deus. Tem uma frase muito verdadeira: ninguém explica Deus. Então, isso foge da alçada da capacidade humana. Deus é infinitamente superior a todas as inteligências criadas, porque ele foi criador de tudo. Deus é mais elevado do que a mente humana pode se ocupar. A sabedoria humana não tem condições de revelar Deus. E qual foi o resultado disso para Pedro?
Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, isso é um conhecimento pessoal e o seu conhecimento particular. Os anciãos judeus, os escribas, que eram quem transcrevia a lei, que fazia os manuscritos, os escribas, os fariseus, os doutores da palavra de Deus na época de Pedro, ninguém tinha esse conhecimento acerca de Jesus. Esse conhecimento é novo, e é um conhecimento pessoal, é um conhecimento particular, é um conhecimento profundo, é um conhecimento íntimo. Não é um conhecimento superficial. É um conhecimento que veio de Deus diretamente para Pedro. Mas é um conhecimento que não fere as Escrituras, que está totalmente de acordo com as Escrituras. Não é um conhecimento geral, não é uma revelação geral. É um conhecimento, é uma revelação pessoal. Quando Deus se revela a nós, conhecer-lo-emos de maneira que ninguém o conhecia antes. O que Pedro está revelando aqui, o que Pedro está mostrando, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ninguém conhecia Jesus com essa identidade. Isso é totalmente novo. As pessoas criam em Deus, mas as pessoas não sabiam que Deus tinha um filho. Aí Pedro está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus. Isso é novo, isso é inédito. A gente conhece Deus de uma maneira que transcende até mesmo a maneira como ele foi revelado até então. Ninguém conhecia Jesus daquela maneira, como Pedro está apresentando aqui. Conhecê-lo-emos de maneira que ultrapasse em muito o que até então Jesus era conhecido. Que coisa maravilhosa. E isso é pessoal. Você precisa dessa revelação pessoal, eu preciso, todos nós precisamos. Eu queria ler um texto para você, já estou caminhando para terminar, lá de João capítulo 4, versículo 28 a 30, e o 39 e 42, falando sobre a mulher samaritana e os samaritanos. Diz assim, João 4, 28, quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Observe, será este porventura o Cristo? Olha a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo. Então, o conhecimento pessoal que Pedro tinha de Jesus já foi transmitido. Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Agora, versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Agora quero chamar sua atenção para o versículo 42. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Observem que aquela mulher testemunhou de Jesus para os samaritanos, para os seus conterrâneos, levou-os até Jesus. Muitos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher samaritana, está escrito no versículo 39. Mas quando eles tiveram contato com Jesus, que são os versículos de João 4, os versículos 40, 41 e 42, eles já passaram a crer em Jesus, como diz o versículo 41, por causa da palavra de Jesus. E no versículo 42, olha o testemunho dos samaritanos à mulher. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso é conhecimento pessoal, isso é experiência pessoal com Deus. Isso ninguém rouba, ninguém tira. Isso traz fé, isso traz convicção, isso traz certeza. Traz uma fé viva, verdadeira, bíblica e inabalável.
Então, o que nós precisamos? Pedir a Deus esta revelação pessoal, profunda, íntima, particular que Pedro teve acerca da identidade de Deus. Porque nós vivemos numa época que nós temos um conhecimento muito limitado de Deus. E quando nós temos essa revelação, a gente vive uma experiência pessoal com Deus e temos um encontro verdadeiramente pessoal com Deus, e essa experiência, esse encontro pessoais vai transformar a nossa vida para sempre, que foi isso que aconteceu com Pedro. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: Jesus Cristo estava perguntando sobre a sua identidade. Não a identidade que ele sabia ter, porque Jesus sabia quem ele era. E quem ele era? O Filho de Deus. Mas ele estava perguntando sobre a identidade que o povo lhe atribuía. E nós nos relacionamos com as pessoas baseado não na identidade que as pessoas possuem, mas nós nos relacionamos com as pessoas na identidade que nós lhe atribuímos. Você convive com pessoas porque você conhece a identidade dessas pessoas, você atribui uma identidade. Por exemplo, você gosta de conviver com pessoa honesta. Aí você identifica as pessoas que são para você honestas e você convive com elas. O conhecimento de Deus é importante porque a partir desse conhecimento nós vamos definir o nosso relacionamento com Ele. E nós vamos definir a importância que Deus, as suas obras e a sua palavra terão nas nossas vidas. E esse conhecimento de Deus fará toda a diferença na nossa vida e na nossa morte. Porque quando nós conhecemos a Deus, a gente muda de vida. Saber quem Jesus é verdadeiramente muda o nosso relacionamento com Deus. Às vezes você tem um relacionamento muito superficial com Deus, né? Às vezes você nem tem um relacionamento com Deus, mas eu creio que se você vier a conhecer a Deus verdadeiramente, como diz João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se você conhecer Jesus como ele é apresentado na Bíblia, eu vou dizer para você, você vai querer servi-lo, você vai querer imitá-lo, você vai querer obedecê-lo, você vai querer adorá-lo e certamente você vai entregar a sua vida a Ele e dizer para Jesus: eu quero que o Senhor seja verdadeiramente o Salvador da minha vida. Que Deus te abençoe, que você busque conhecimento de Deus, mas peça que Deus mesmo se apresente a você, se revele a você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, pela vida da Igreja Batista Monte Gerizim em Rio Claro, ó Deus, que é uma família que eu tenho. Agradecer também ao Senhor pelos meus familiares. Deus, muito obrigado. Agradecer ao Senhor pela vida da família do pastor Davi, que é bênção na vida da minha família e na vida da nossa igreja. Muito obrigado. E o meu desejo é que o Senhor se revele a muitas pessoas e que esta palavra possa alcançar milhares de pessoas e que esta palavra, Senhor, possa levá-las a buscar a verdadeira revelação da sua identidade para suas vidas. E o Senhor verdadeiramente é o Salvador do mundo. Revele-se, se apresente, se dê a conhecer a milhares e milhares de pessoas nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus.